chegando aqui, Brasil. Sim, ó, fechamos essa primeira parte que fala do substantivo. Vamos voltar tudo aqui. Depois tudo isso aqui vai subir, né? O materialzinho. Ó. Importante a gente ter entendido bem como é que funciona isso daqui, né? Os nomes que a gramática traz, que são substantivos, O que é nome na gramática? Vamos partir daí? O que é nome na gramática? A gente só tem 3 categorias que são enquadradas como nomes. Vamos lá, hein? Conhecimento é tudo. 3 categorias só que são enquadradas como nomes. Substantivos, adjetivos e advérbios. Ué, professora, a gente está falando do plural dos nomes compostos. Por que a gente só está falando de substantivo e de adjetivo? Por que a gente não está falando do advérbio, já que ele também é nome? Porque advérbio é classe de palavra invariável. Então, quem é que vai sofrer variação de número aqui? Quem vai sofrer variação de número é apenas palavras que podem sofrer algum tipo de alteração. No caso, os nomes, adjetivos e substantivos. O advérbio é termo invariável, por isso que ele não entra aqui nesse bolo, por isso que a gente só fala desses dois, ok? De modo, pisa mansinho, é advérbio de modo, Michele. Ó o pisa mansinho ali, pisa como? Mansinho, entendeu? Não é adjetivo não, tá? É advérbio, beleza? Isso aí, a primeira palavra, a primeira palavra determina o valor da segunda. Do que eles estão falando aqui, meu Deus do céu? Peraí, não sei, deixa eu voltar aqui. Seria... Caminhão, pipa. Pipa seria adjetivo ou substantivo? Aí eu acho que é isso que ele está falando. Ah, não, é do decreto-lei. Não seria tipo uma categoria de decreto? Não. É quando o segundo elemento qualifica. Ah, entendi o que você quis dizer. Uma categoria de um tipo de decreto. Não, porque a gente vai ter várias modalidades aí. E navio escola não, né? Se você fizer a comparação, assim, com esses termos. A gente não vai ter várias categorias, várias modalidades, não. Que mais? Que mais? Thaís, a gente pode, depende do contexto para a gente entender dessa forma. Sim, deve pensar assim, pô, mas decreto-lei, volta para cá. Deixa eu abrir aqui. Cadê o nosso decreto-lei? Acho que eu coloquei aqui no começo, né? Aqui, ó. Substantivo e substantivo. Decretos-leis. Por que vai ficar, professora, decretos-leis? Porque eu tenho 2 substantivos. Ah, mas será que eu não posso pensar que este aqui qualifica esse? Se eu for pensar assim, eu vou ter que pensar também que o coronel qualifica o tenente. Tá vendo? Não vai fazer o menor sentido. Nesse primeiro caso, a gente já percebe que não tem muito sentido. No segundo caso, concordo que dá para trazer sim um entendimento diferente. Mas veja, é como se a lei estivesse qualificando o decreto nesse caso. E não, né? Eles juntos é que formam a palavra. Aqui vai por uma questão muito mais de sentido, se a gente for pensar. Por qual razão? Lá no nosso outro, cadê? Vamos pegar aqui. Cadê? Qual que era o outro que a gente estava vendo? Aqui, né? Aqui. Bom, aqui nesse outro, o que a gente vai ter? A gente tem claramente uma influência do segundo elemento para com o primeiro, uma qualificação, uma adjetivação, né? É um substantivo, mas ele traz um caráter adjetivo para essa estrutura. Lá não. Lá eu tenho a junção de 2 elementos que dividem a mesma importância, mas que se juntam para construir uma nova palavra. Decreto e lei, junta os 2 para transformar em uma palavra nova. Aqui não. Aqui eu tenho navio e escola. Eu tenho navio que é uma base e o escola que age como um modificador. Então não é que um é mais importante, mas há uma sobreposição nesse segundo caso aqui para criar a palavra.
Enquanto o decreto-lei há uma igualdade nos termos. Aqui não. Aqui a gente percebe que há uma sobreposição de escola. Uma espécie de qualificação, embora seja um substantivo, exerce função adjetiva. Então é mais no sentido de entendimento dos termos. Saber desse equilíbrio entre eles. Quem influencia quem? Quem está em pé de igualdade com quem? Seria esse o sentido aqui, tá? E sim, teremos mais facilidade para alguns termos e mais dificuldade para outros, que é o caso do tenente-coronel. É muito mais fácil identificar o tenente-coronel do que o decreto-lei, concorda? Muito mais fácil. Decreto-lei a gente tem que parar para pensar um pouco mais. Tenente-coronel, não, é uma coisa mais clara, mais óbvia. Mas essa dificuldade é natural, é comum que a gente tenha mesmo, porque os nomes... a gente tem uma coisa chamada em língua portuguesa que é a tal da derivação imprópria, que são classes de palavras que acabam mudando em decorrência do contexto de uso, em decorrência do nosso entendimento. Então isso é normal que a gente confunda. A gente acaba confundindo complemento nominal e adjunto adnominal, não é? Predicativo do objeto e predicativo do objeto, predicativo do sujeito e adjunto adnominal, predicativo do objeto e adjunto adnominal. A gente acaba confundindo esses termos. Por isso que tem que ter uma análise mais minuciosa, mais cuidadosa ali. E cada termo vai trazer um grau de dificuldade diferente. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, né? Qual é o meu desejo? Que não caia o mais difícil para você, que caia o mais fácil. Mas, o que a gente pode fazer? Nada, né? A gente só pode estudar. É o máximo que a gente pode fazer. E é o melhor que a gente pode fazer. Beleza? É isso aí. Vamos ter que analisar cada um com calma, ok? Bom, vamos voltar então? Vamos falar aqui dos adjetivos, que a gente ainda não falou dos adjetivos. Falamos só dos substantivos. E aí a gente tem aquela bateria de questões ainda, tá? Então vamos, Brasil. Olha a minha blusa, gente do céu. Peraí, deixa eu guardar isso aqui. Ela vai caindo. Sabe o que é isso? A pessoa vai esmagrecendo, as blusas vai ficando larga. Ainda bem, Brasil. Ainda bem, Brasil. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vai para a vinheta e volta na vinheta. No retorno da vinheta, vamos falar dos adjetivos. Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando o plural dos nomes compostos. E agora vamos falar dos adjetivos. Os substantivos apresentam mais modalidades. Por qual razão? É simples da gente imaginar. Por que a gente tem mais casos de substantivos do que de adjetivos? Pela função do substantivo. O que faz um substantivo? Analisa aqui comigo. Um substantivo, ele nomeia as coisas. Então, existem muito mais coisas a serem nomeadas do que qualificações, ok? Então, por essa razão, existe uma quantidade muito maior de substantivos do que de adjetivos. Mas os adjetivos também seguirão algumas regras para a construção da sua forma aí composta. Vamos dar uma olhadinha? Vamos abrindo aqui, anotando aí comigo. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos falar então do nosso plural dos adjetivos compostos. Plural dos adjetivos compostos. Bom, adjetivo eu sei que é aquela classe de palavra que qualifica, que traz um atributo, alguma coisa desse sentido, né?
com relação ao substantivo ao qual ele se relaciona, ok? Bom, vamos pensar o seguinte, quando nossos elementos são adjetivos, certo? Os componentes sendo adjetivos. Como que isso vai funcionar? Pensa assim, ó, somente adjetivos. Somente adjetivos. O que vai acontecer? O último elemento fica no plural. Então, ó, flexão do último, tá? Somente adjetivos. Flexão do último. Vamos pegar uma construção para acompanhar com substantivo, para você entender. Eu posso dizer que João tem os cabelos, substantivo, né? Castanho escuros. Olha lá. Só o segundo elemento. Ou ainda, deixa eu ver, que ele tem, deixa eu ver, calças verde claras. Olha só. Ou folhas, vamos colocar verdes também. Verde escuras. Olha lá. Só o segundo elemento. Percebe? Ou ainda, vamos pegar aqui, clínica, já sei. Clínica, essa daqui eu já vi cair em prova. Clínica, médico, cirúrgicas. Ou melhor, né? Clínicas. Clínicas médico-cirúrgicas. Então, veja só o que a gente tem aqui. Só o segundo elemento flexionado, tá vendo? Ó? Só o segundo elemento flexionado. Pessoal, não se confunda, hein? Por qual razão? Ó, isso daqui é o substantivo, tá? Eu só coloquei um substantivo acompanhando para você entender com quem que o termo está concordando, tá? Então, o amarelo, vamos botar a legenda aí, ó. O amarelo é o nosso substantivo. Ok? O que está de amarelo é substantivo. Não se esqueça disso. O castanho escuros, o verde claras, verde escuras, médicos cirúrgicas, esses é que são os nossos termos que exercem função de adjetivos. Fechou? Ok? Claro que às vezes a gente pode encontrar alguns livros, por exemplo, em que isso aqui é flexionado diferente. Eu já vi verdes claros, olhos verdes claros. Por exemplo, em que? Em texto literário, tá? Em texto literário, olhos verdes claros. Não, eles tinham os olhos verdes claros. Já vi. Sem o hífen, tá? Então é possível em texto literário que eles quebrem algumas dessas regras, mas a gente segue o quê? A norma culta da língua, o padrão, tá? Sem pensar nas exceções nesse momento. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as exceções que existem, fechou? Então essa daqui, somente formado por adjetivos, meu adjetivo composto, médicos cirúrgicas, verde claras, castanho escuros. A gente só tem ali adjetivos construindo esse adjetivo composto, então só o último flexiona. Ok, fechou. Volta para cá. Que mais? Vamos pegar aqui algumas exceções, que eu sei que você gosta, tá? Vamos falar aqui, então, sobre exceções. Exceções. Vou até deixar grifado de vermelho aqui para você lembrar. Porque as bancas adoram as chamadas exceções. Exceções. Qual que é uma... Vamos pegar a primeira exceção. O termo surdo-mudo. Surdo-mudo. Esse é uma exceção, tá? Por exemplo, eu digo meninos surdos mudos. Eu vou flexionar o quê? Os dois, tá? Ou crianças, vamos pegar crianças
crianças surdas, mudas, tá? Então, você tá vendo aqui, isso aqui é uma exceção. Por que é uma exceção? Porque eu vou flexionar os dois elementos. Olha lá, tô flexionando os dois, tá vendo, ó? Os dois elementos. Quando eu tenho uma composição, porque surdo é um adjetivo, não é? Olha só, surdo é um adjetivo, mudo é um adjetivo. O cara vai falar, pô, então pela regra só vou flexionar o segundo, né? Não, surdo, mudo é uma exceção, a gente flexiona os dois, surdos, mudos. Nossa, professora, cai a exceção miserenta? Cai, gente, claro que cai a exceção. O que seria do português sem as exceções, não é mesmo? Calma aí que tem mais, espera aí, ó. Volta para cá. O que mais? Algumas palavras clássicas que também caem. Vou até colocar de outra cor. O azul marinho. Azul marinho. Vou colocar todos os tipos de azul. Azul marinho, qual era o outro? Azul celeste. Azul celeste. Tinha mais um azul. Azul ferrete. Misericórdia. O que acontece mais? É mais o azul marinho e mais o azul celeste que aparecem, né? Nesses casos, esses elementos são o quê? Invariáveis. Vamos colocar aqui, ó. Invariáveis. Como assim, professora? Não vai flexionar, gente, tá? Por exemplo, eu digo blusas azul marinho. Não flexiona, tá? Ou, deixa eu ver, sapatos azul celeste. Percebeu? Então não é, lógico, né? Não vamos pensar assim, ai meu Deus, isso aqui é tudo. Pessoal, são exceções que caem. Não vou dizer para você que não caem. Surdos, mudos, azul marinho, azul celeste são exceções que caem, tá? São exceções que caem. E o pessoal pensa assim, mas ó, porque a gente viu, né? Azul e marinho ali, dois adjetivos. Então seria azuis marinhos, professora, porque seria azul marinhos, porque flexiona só o segundo, né? Quando é formado por dois adjetivos, a gente acabou de ver. Não, aqui é uma exceção. Aqui é um caso em que não acontece o normal. Aqui é a exceção. O que é o normal? Ó, o normal é esse. Somente adjetivos, flexiona o último. Qual que é a exceção? Surdo mudo, azul marinho, azul celeste, azul ferrete. Isso aqui é exceção, ok? Essa daqui é a nossa exceção. Então fique ligado. Porque, professora, mas será que cai? Gente, o que cai é a exceção. Vocês não estão entendendo? O que cai é a exceção. Principalmente aquelas provas de alternativa que colocam um monte de sequência que você fica assim, tipo, na ABCDE você já não sabe mais. Minha mãe mandou eu escolher. Você fica assim, porque flexiona o primeiro, o segundo. Aí flexiona só o primeiro. Aí na de baixo flexiona só o segundo. Aí na letra D não flexiona nenhum. Aí você fica assim. Qual que é a regra mesmo? E aí cai a exceção. Exatamente isso. Beleza? Volta pra cá. Ó, volta pra cá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Seguindo aqui, tá? Então a gente falou aqui das nossas exceções, beleza? Vamos falar aqui de mais uma regra. Volta pra cá. O adjetivo você vai ver que vai ter umas regras específicas assim, mas a gente vai falar sobre todas elas, tá? Os componentes, sendo palavra, vamos ver, vamos pegar assim, um elemento invariável, opa, vou tentar resumir. Elemento, eita, que hoje a dislexia tá difícil. Invariável, tá? Mais um adjetivo. O que é que vai acontecer? Somente o último. O último flexiona. Vamos pegar um exemplo aqui. Não, esse azul não. Vou pegar o outro.
esse azul aqui. Por exemplo, meninos mal educados. Olha lá. Meninos mal educados. Ou esforços sobre-humanos. Olha só, esse aqui é muito bom, né? Ou crianças recém-nascidas. Percebeu? 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 Então, a gente vai ter aqui o primeiro termo. Ó, vamos pegar aqui primeiro. Isso aqui é o nosso substantivo, né? Ó, isso aqui é tudo substantivo. Então, o primeiro termo, caneta agora. Primeiro termo, ó, palavra invariável. Ó, palavra invariável. Segundo termo, adjetivo. Ó, educados, humanos, nascidos. Percebeu? Então, a gente vai ter uma flexão aqui somente do segundo elemento. E, ó, o mal educado é muito bom, hein? Que tem muita gente que fala tudo junto, né? Eita, pessoal mais maleducado. Sora, por que tem um hífen? Por que a gente não junta? Ficava muito melhor, ó, maleducado. É igual mal agradecido, malagradecido, né? Não dá. A questão do fonema nos obriga a fazer uso do hífen. Os sons são separados. É mal, não é? O som do L, qual é? É L, né? L, é o L. Sim, então se eu junto o L com o fonema vocálico ali, com a nossa vogal que segue, muda completamente o som da palavra. Não é mais mal educado, é maleducado. Eu não ouço mais o L, eu ouço o que? O le, que é a junção do fonema L com a vogal E. Aí não dá, né, pessoal? Não dá. Por essa razão é que a gente vai fazer uso aí do hífen. E não flexiona esse primeiro elemento. Não flexiona esse primeiro elemento. Fechou? Volta pra cá, volta pra cá. Vamos lá para mais uma possibilidade aqui. Acho que eu vou colocar até em outra folhinha, né? Para ficar bem separado, bonitinho, tá? Próxima situação aqui. O que a gente pode ter? Quando nós temos um adjetivo no nosso primeiro elemento, tá? Mas substantivo. Tá vendo que aqui para tudo aí. Por qual razão? Você vai falar assim, professora, a gente já viu essa construção. Adjetivo seguido de substantivo. A gente já viu. Claro que a gente já viu. Quando a gente estava falando do substantivo. Aqui é o processo de formação. A gente está falando da palavra composta. Um adjetivo composto que é formado por um adjetivo mais um substantivo. A gente está falando disso, tá? O outro que a gente viu, que era adjetivo e substantivo, eles formavam um substantivo. Aqui eles estão formando um adjetivo. É outra classe de palavra. Então, não é a mesma regra, tá? Então, aqui a gente está falando dos adjetivos. É outra situação. É uma situação bem diferente, tá? Então, por qual razão? Porque é outra classe de palavra. Nesse sentido, eles vão ficar como invariáveis. Não vai sofrer alteração? Não. Exemplo. Vou pegar esse azul. Por exemplo, pedras verde esmeralda. Olha lá. Pedras verde esmeralda. Blusas amarelo laranja. Laranja, tá?
Deixa eu ver. Vestidos. Vestidos. Opa, coloquei o hífen errado, peraí. Vestidos. Azul. Turquesa. Oh, meu filho, não vai caber aqui. Vai ficar muito... Peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Azul, turquesa. Agora coube. Vestidos azul turquesa, ok? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Tem que pensar o seguinte... nessa construção, a ideia é, pega aqui o marca-texto, substantivo, 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 certo? O adjetivo tá aqui, peraí, vamos pegar uma caneta. Ó, o adjetivo tá aqui, verde, amarelo, azul, e o substantivo tá no outro, né? O substantivo esmeralda, laranja, turquesa, isso aqui seria o nosso substantivo. Então, nessa situação, seria o caso de não sofrer variação. Nenhum dos elementos sofreria a variação, tá? A gente também pode, sabe por quê? Nos adjetivos que são formados dessa maneira, é como se a gente tivesse a ideia cor de. É por isso que não vai ter essa alteração. É como se a gente tivesse subentendido essa ideia. Pedras verde esmeralda, blusas amarelo laranja, vestidos azul turquesa. Seria cor de azul turquesa, cor de verde esmeralda, cor de amarelo laranja. Entendeu? Por isso que o cor de não sofre variação. Já vou colocar até aqui embaixo, tá? Vou até colocar aqui embaixo. Volta para cá. Por isso que a gente tem, por exemplo, essa construção cor de substantivo. Substantivo aqui a gente vai colocar, tá? Cor de, por exemplo, ó, vamos pegar o clássico, cor de rosa, né? Cor de rosa é o nosso clássico. Opa, e o cor de rosa é o único... E, ixi, não parece rosa ali, né? Peraí. E é o único que tem hífen, tá? Agora sim. Mais ou menos, né? Cor de rosa, por exemplo. Ou, deixa eu pegar aqui, olhos, os olhos, né? Substantivo. Cor do mar. Azuis. Olhos, cor do mar. Só cor de rosa que tem hífen, tá? Ou ainda... deixa eu ver. Calças cor de café, por exemplo. Tá? Só o cor de rosa tem hífen, porque é uma exceção. Vou até destacar aqui, ó. É uma exceção. O que é a exceção? O hífen no cor de rosa. O resto não tem, tá? Então, ó, olhos, cor do mar. Tá vendo? Cor de, cor da, cor do, porque seria a preposição e o artigo ali, né? Então, aqui, ó, cor do mar. Aqui eu tenho cor do e aqui substantivo. Aqui eu tenho cor de e aqui o substantivo. Percebeu? Então, não vai sofrer variação? Não vai sofrer variação. Fica também invariável. Deixa eu até colocar aqui do ladinho. Ó. Eita, a palavra invariável hoje não tá querendo sair. São invariáveis. Também, ok? Cuidado. É claro, né, que a gente vai ter aqui... você pode ter, por exemplo, situações em que eu creio que essa daqui seria a ideia mais importante. Essa do adjetivo e substantivo que são invariáveis por causa dessa ideia do cor de. Por quê? Porque fica essa ideia do subentendido. É como se fosse pedras cor de esmeralda, blusas cor de amarelo, laranja. Então, eu acho que se a gente juntar essas duas, quando você lembrar que é cor de, você vai lembrar que não vai flexionar nada, vai ficar sempre no singular. Mesmo que esteja subentendido, isso aí. Mesmo que esteja subentendido, ok? Então, fecha pra cá, ó. Fecha pra cá.
Volta lá, volta lá. Os adjetivos, então, aqui compostos. Flexão, qual é o normal? Isso aqui é o normal. Formação só por adjetivos, só vai flexionar o último, ok? Exceções, surdo-mudo, azul marinho, azul celeste, azul ferrete, né? Beleza. Invariável mais adjetivo, só o último flexiona, que é a mesma lá a regra do primeiro caso, que é o invariável advérbio, por exemplo, né? Ou um prefixo ali no caso do recém. Então você tem mal, sobre, recém como exemplos. Só vai flexionar o adjetivo, que é a segunda parte. Agora, quando você tem adjetivo e substantivo ou cor de, são sempre invariáveis, tá? Sempre invariáveis. Lógico que tem algumas palavras, melhor, alguns textos, principalmente na literatura, como eu falei, que podem apresentar uma variação com relação a isso, mas os autores, eles gozam de licença poética. Então, eles podem pegar aquilo lá, fazer assim o que quiser, né, e falar o seguinte, vai variar do jeito que eu quiser, eu sou Machado de Assis, eu mando na birosca aqui toda. E a gente faz o quê? Tá bom, né? Mas não, Machado de Assis, ele respeitou. A gente tem autores contemporâneos que nem são tão contemporâneos, já morreram, inclusive, mas falam que é contemporâneos. E que usaram algumas alterações, quiseram, por exemplo, a gente teve uma época na literatura brasileira, a época do modernismo, enfim, principalmente a primeira fase modernista, que quis romper com a estética toda, porque eram rebeldes, em que houve uma tentativa nessa ruptura. Então, a gente tem alguns escritos datados dessa época, a partir da década de 30, 22, 25. A gente teve a semana de 22, mas a partir disso é que a gente teve essa tentativa. Então, você pode encontrar textos daquela época em que ocorra essa arbitrariedade com relação à língua, mas que por serem quem eram, foram consideradas. Então, às vezes, a gente encontra algumas discrepâncias, mas é isso aqui que é a gramática, tá? As discrepâncias a gente deixa para os revoltados da década da geração de 22. Ok? Beleza? Não sai daí, vamos fazer uns exercícios. Vamos fazer o nosso cortezinho? E eu já tô chegando.